pessoal, aqui é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje nós falaremos um pouco sobre arte grega. A arte grega ela tem três divisões principais: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Além desses três períodos, que são bem específicos, a gente vê duas obras do Paz. Vamos lá? Aqui, essa fotografia mostra a cidade de Atenas, né? E nessa, claro, existe uma valorização da parte arqueológica, onde temos o Parthenon aqui no fundo, que é a construção, inclusive é a obra do Paz. Aqui tem alguns exemplos de templos, de outros templos, né? É chamada de Acrópole, e essa região é mais alta porque também servia para vigiar a sociedade. Aqui embaixo tem o teatro, né? O teatro, ele tem um formato muito específico também para projeção de voz, o que ajudou bastante a disseminar esse formato, que até hoje é muito utilizado, né? Esse formato de arena. Bem, aqui tem alguns aspectos importantes, vocês encontram isso tanto na apostila quanto no livro didático. A divisão, né, de período arcaico, clássico e helenístico, que são as divisões básicas. O que acontece em cada um desses períodos? Período arcaico, começavam a copiar os egípcios. Período clássico, ganho de autonomia. E o helenístico é o auge, né? Então eles têm uma grande preocupação com o ideal de beleza, né? Então as peças estão cada vez mais bonitas, mais técnicas, com mais movimento, com mais leveza, né? E por aí vai. Algumas das características que são importantes também, antropocêntricos, né? Então por isso a gente tem essa supervalorização da figura humana, o corpo humano, né, predominante. Antropomórficos, a aparência dos deuses deles serão humanas, e é até curioso quando a gente passa a analisar questão mitológica, em cima de mitos, as figuras demoníacas elas têm formatos de animais, né? Então, assim, o minotauro, a medusa, o centauro. Então, assim, eles têm uma relação de supervalorizar a figura humana mesmo, até nessa questão do divino, né? Aqui tem alguns outros aspectos que a gente não vai se aprofundar tanto porque não vai dar tempo, enfim, mas lembrar que período arcaico tem cópia egípcia, período clássico, que é o período mais importante, que é o que define a identidade grega, e o período helenístico, que tem a parte da técnica. Bom, aqui a distribuição temporal, né, de cada um dos períodos, as fases. Dentro do período arcaico, né, a referência egípcia. Aqui tem algumas pinturas de vasos. Essas pinturas, a pintura em si, ela vai ser mais executada em vasos do que realmente uma superfície, tipo uma parede. Que vai fazer muito isso serão os romanos. Então, os vasos, além de utilitários, eles eram úteis, eles narravam cenas do cotidiano ou cenas mitológicas. E aí tem essa inversão de tonalidade. Ou a figura preta com fundo avermelhado, ou a figura avermelhada com fundo preto. Era meio padrãozinho. Tá? Então as pinturas eram sempre em cerâmicas. Escultura. A escultura no período arcaico, visualmente ela também vai ser arcaica. Nós temos aqui a referência do couros, que é uma figura ereta, rigorosa, rosto arredondada, a posição sempre de frente, sem grandes movimentos. Ó, aqui a figura masculina e aqui a figura feminina. Ó, rosto nu, né? Uma coisa que também é interessante, que as mulheres elas acabam sendo representadas vestidas. Depois isso vai se perdendo, tá? Aqui o sorriso arcaico, ainda bem que mudou bastante. E aí o período clássico, que é o ponto mais importante para vocês, por conta do discóbolo, né, do lançador de discos, que é uma obra do Paz. Bom, cânones de beleza. Dentro do período clássico estabelecem-se várias regras, inclusive as aplicações matemáticas. Aqui nós temos uma das esculturas mais clássicas, que foi produzida por Policleto, que aí começa a fazer o uso, né, da medida de 7 cabeças. Então, um corpo ideal é um corpo que tem essa padronização. Eles já começam a fazer o uso de, por exemplo, a bacia ela tem que estar no meio do corpo, medidas de exatidão para fazer um processo até mecânico, né? Então, assim, a gente tem as obras, elas parecem ser feitas pelas mesmas pessoas, né? Os homens com corpos atléticos, as mulheres já nem tanto, tá? Mulheres elas vão ser arredondadas. Não chega a ser obesa, não chega a ser gordinha, mas elas não podem ter grandes marcas de ossos, por exemplo. Bom,
Então tem a relação do corpo, do equilíbrio, né? E aí tem a figura do Doríforo, que é uma das figuras mais importantes dessa revolução técnica mesmo, né? De construção. A obra do Paz, Discóbolo, o lançador de discos, ele é uma das figuras mais encantadoras, né, em termos estéticos. A imagem que nós na verdade temos apenas reproduções, a original ela se perdeu há alguns anos atrás e tiveram várias reproduções tentando fazer alusão ao que foi construída, né, pelo Miron. Aqui tem alguns outros ângulos, a gente percebe, né, tipo, o posicionamento da cabeça que acaba mudando, mas no final das contas todas elas mostram um corpo atlético, um homem com corpo atlético, valorizando bem a musculatura e valorizando, claro, a questão da participação das pessoas em atividades físicas, que eram praticadas exclusivamente por homens, tá? Então, assim, as reproduções que nós temos em bronze, reprodução em o mármore, né, que é o mais tradicional, só que o original provavelmente foi feito em bronze, que aí ajuda a dar a questão do movimento, enfim, tá? Aqui tem algumas descrições, né, que foi uma escultura concluída no período clássico, e cuidado, muita gente confunde chamando essa peça de helenística por conta do movimento. Ela é claro, tá dentro do auge, mas não necessariamente, tá, gente? Ó, repara bem aqui, ó, a mão, ombro, aí desce pra cabeça, aí desce pro quadril, aí desce pro joelho e aí desce pros pés. Então nós temos meio que um zigue-zague para distribuição do peso da peça, tá? Então ela é uma peça que tem um equilíbrio, que já é algo que vai ser com certeza levado para o período helenístico. Aí outras versões, aqui no meio mais escuro sempre bronze, né? O bronze quando esfria fica escuro. Outra obra do período helenístico, uma figura feminina, né? Uma Afrodite, que também foi revolucionário o fato de estar nua, estar despida. Sempre cabelos presos das figuras femininas. A Vitória de Samotrácia, eu particularmente acho uma das obras mais encantadoras do período helenístico, na verdade do período grego inteiro. E eu acho ela sensacional, né? Assim, como pode uma escultura traduzir tantas referências importantes, não tendo cabeça e não tendo braços. É o corpo de uma mulher, né? Dá pra ver o corpo bem torneado. Eu gosto muito do tecido caindo sobre o corpo dela, então tecnicamente muito desenvolvida. Ela foi descoberta desse jeito, tá? Sem cabeça e sem braços, e aí ficou bem popular por conta disso. Mas ela é linda e ela fica, né, num posicionamento no Museu do Louvre que chama bastante atenção, que é um lugar que bate um vento, então é um lugar bem agradável. Enfim, a Vênus de Milo, que é super popular, né, um mulherão de 2 metros de altura, mais de 2 metros na verdade. Ela também foi encontrada sem os braços, né, então ela tem aí né, tipo, esse misticismo de como foi o posicionamento do corpo dela, enfim. Aqui tem outras fotografias, né? Uma peça, também novamente, questão dos cabelos presos. Existe um padrão estético facial, né, bem grego, né? Que é essa coisa da testa, da linha da testa e da linha do nariz. Acho que nessa imagem aqui dá pra perceber bem que segue uma linha reta, né? Então é uma figura que tem um padrão visual que é bem reconhecível. O corpo dela é um corpo, ó, ela é muito grande, tá? Mas ela é bem larga, então assim, não é uma mulher magrinha, é uma mulher corpulenta, grandona, robusta. E ela ficou super popular como um referencial de ideal de beleza também. Novamente, sempre essa questão do ideal, né? Mais uma obra do Paz, o Parthenon. O Parthenon, ele tem alguns padrões, né, com relação à estética grega, né, que são as colunas, uso de colunas, uso de frontão. As colunas aqui são dóricas, que é um estilo mais simples, daqui a pouco a gente vê os outros dois, né, são 3 estilos. Você tem o frontão, né, e tem o espaço interior que não é acessado, porque isso aqui é uma ruína, então é muito perigoso, inclusive, acessar. As escadarias, que são padrões também, e é tudo feito em mármore. Aqui tem alguns aspectos, né? Arquiteto responsável, Ictinus. Escultor principal vai ser o Fídias, que foi um dos grandes revolucionários também na parte escultórica. Tem o período, a ideia dele é ser uma homenagem a Deus Atenas, inclusive fica na cidade de Atenas. Possui 46 colunas externas. Essas colunas, inclusive, têm uma disposição que não é retinha, tá? Ela tem uma leve abaulada, justamente para dar a sensação
de que, na verdade, a peça vai sofrer perspectiva e aí dá uma sensação visual que tá certinha, tá? Você tem umas presilhas que prendem cada bloco, que não é muito seguro, e aí por conta da ação do tempo, guerras, terremotos, acabam, né, sendo destruído, e eles estão montando atualmente, e o estilo da coluna vai ser dórico, que é o mais simples. Aqui outra vista, pessoinhas perto, então é relativamente alto. E esses aqui são os capitéis, que são as ordens, né, os outros estilos de coluna. O dórico é mais simplificado, o jônico tem essas espirais, e o Corinthian, né, o floridão, mais bonitão, tá? Bom, é isso. É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar pelo Google Classroom ou no @artesvisuaulas no Instagram. Até mais!